Então, nós vamos falar um pouquinho lá pelo final do ano, nós já falamos sobre as previsões mundiais. Eu mudei muito pouca coisa desse slide, tá? Desse PowerPoint, porque nós estamos vendo tudo acontecer, né? A astrologia, ela é uma ciência, sim, e as perspectivas dela são independentes de quem está ou não, né, traduzindo, porque é uma linguagem, e acaba acontecendo mesmo o que os astrólogos preveem, desde que sejam pessoas estudiosas, que saibam realmente, né, fazer essa tradução em um nível mundial. Então, né, as previsões que foram, né, apresentadas lá no final do ano estão acontecendo. Nós nem contávamos muito com algumas coisas que vieram acontecer agora, né? Por exemplo, a invasão do Trump, né? A invasão do Trump ao Oriente Médio agora, recentemente. Ninguém esperava, né? Mas aconteceu e estava mais ou menos previsto pelos astros, né? Na astrologia. A queda de muitos ditadores ainda vai acontecer, né? Também aqui, né, na América Latina aconteceu também. Não contávamos muito com isso, mas ocorreu também, né? É algo realmente que a gente tem como prever. Só um minutinho, porque agora do nada entrou aqui no meu computador aqui. O Zoom. Então, eu vou tentar encerrar, porque ele está com vida própria. Então, espera só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Juliana. Obrigada. Sim, pode fazer. Então, está duplicado? Vocês estão me ouvindo por duas vezes? Sim, eco. Ai, que ruim, né? Então, estou tentando tirar, tá? Então, aqui, né? Nós vimos acontecer muitas coisas, as perspectivas são parecidas. Agora, nós estamos com muitos problemas de comunicação, por causa do Mercúrio retrógrado, que vai até o dia 20, então a irmã Aparecida, né, já passou pela situação, eu também sou afetada, sagitariana, nós estarmos aqui, né, revendo isso também tem muito a ver com Mercúrio retrógrado em Peixes. Mercúrio retrógrado, ele já nos propõe a uma revisão de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece com a gente, né? Então já propõe a uma revisão, vendo pelo aspecto positivo, é rever algumas coisas, né? Nos obriga a rever, trava um pouco a comunicação, trava as sensações. Por estar em peixes agora, no âmbito ali, né, no eixo peixes-virgem, o que que acontece? Peixes, a gente já pensa em confusão, né? Não que os piscianos sejam, mas nós já pensamos em situações um pouco mais sensíveis. E virgem é justamente o oposto, é a organização, a ordem, né? Então a gente vai se deparar muito ali, né, com essa questão de ordem e confusão, ordem e confusão. E quanto mais organizados nós formos, será que somos realmente? Até que ponto isso é real, né? Comunicação, quando nós falamos de comunicação e linguagem, nós pensamos muito no usual, no que se fala, no que se lê, e pensamos muito pouco também em relação à comunicação gestual, na forma como a gente se expressa, na forma como nós vemos a representação de uma arte. Peixes traz muito isso à tona. O que que é uma linguagem? O que é expressão, né? Então tem também essa questão, vai fazer a gente rever algumas questões relacionadas a isso. Que sinais, né? São os sinais, os famosos sinais. Então, nesse período, nós vimos muita coisa acontecer, houveram sinais e nós não percebemos. Quanto mais nós formos perceptivos a pequenos sinais, mais fácil é de superar esse Mercúrio retrógrado ali em Peixes, no eixo Peixes-Virgem. Então, perceber as minúcias, estar atento às minúcias, né? Rever até que ponto nós não percebemos. Às vezes a pessoa simplesmente não falou, mas ela demonstrou ali o tempo todo. Então, é isso que nós
precisamos realmente perceber até que ponto nós, né, nos distraímos de certos pontos, até que ponto nós fazemos realmente o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é o que nós queremos fazer, né? Ou é o que necessita ser feito? Então, nós temos muito que pensar até o dia 20. Já está um pouco mais aliviado, né? Mas nos surpreendemos com muita coisa agora, né? Com essa situação de peixes e virgem. Então, né? O que que acontece aqui também, né? O que que estava, quando o céu estava com uma característica parecida, nós não teremos somente esta questão, né? Somente a questão de Mercúrio retrógrado, dos eclipses, que nós estamos ainda sob influência. Nós tivemos um céu muito parecido na época da queda do Muro de Berlim. E nós vemos muito movimento ali, né? Nós tivemos uma quebra de regimentos ali, né? Uma mudança de sistema, uma unificação, né? Então tivemos a queda do Muro de Berlim, nós tivemos também tivemos um céu parecido com a Revolução Francesa. Tudo mudou com a Revolução Francesa, né? Nós tivemos inclusive, né, as questões relacionadas a instituições que defendiam a liberdade, igualdade e fraternidade. Houve um grande passo em relação a isso. A Guerra Civil Americana, os conflitos entre grupos e entre nações também. É muito importante não haver divisões de grupos, né? Por exemplo, né? Falando num grupo que nós conhecemos, que está ao alcance da nossa visão, né? A sociedade teosófica é muito importante que esteja em paz, que esteja organizada, em ordem, alinhada, porque qualquer fragilidade nesse sentido pode representar um enfraquecimento. A política brasileira, né, os grupos que se formaram relacionados, né, tanto esquerda, direita, centro, meio, né, se estiverem bem alinhados, quanto mais alinhados em um fim, um propósito, mais fácil vai ser, mais alinhado vai estar, né? Porque nós teremos, assim, diversos planetas alinhares. Áries é movimento, é guerra, é ação. Então, nós teremos pensamentos muito ativos, muito afiados com Júpiter em Gêmeos, né? Também Urano está em Gêmeos, a mudança de pensamento, a forma de pensar vai se tornar mais livre. Então, quanto mais alinhados a um propósito, mais unidos por um propósito, e o propósito tem que ser maior. Não pode ser esquerda e direita, por exemplo, né, onde nossos olhos alcançam. Não pode ser a política de esquerda e a política de direita em prol dos seus próprios interesses, guerreando entre si. A partir do momento, nós precisaremos, por bem ou por mal, nós estamos com Plutão muito forte ali, que vai obrigar todo mundo a se unir. Então, não vai ser mais esquerda e direita o Brasil vai ser o Brasil. Então, esquerda e direita têm que se juntar por um propósito. Todos os grupos que forem menores, a tendência é se unir para um fim maior. Então, não vai ter mais esquerda e direita daqui a um pouco tempo. Vai ter Brasil, por exemplo, né? Não vai ter mais Rússia e Ucrânia, né? Então, tudo isso vai se desenvolver nos próximos anos, principalmente nos próximos 6 anos. Principalmente, né? Isso está começando a acontecer, está muito no rascunho ainda, nos próximos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, é muito importante nós prestarmos muita atenção neste detalhe, nesses sinais, e fica numa atmosfera quase que imperceptível, todo mundo sente, mas ninguém sabe como agir, está na hora de agir, né? Estamos no momento de agir, já percebemos os sinais. Agora precisamos nos unir de uma maneira maior, em prol de um movimento maior. Se não fizermos por bem, a energia de Plutão é assim: se for por bem, se for por nossa escolha, ótimo, está tudo ajudando. Plutão está pedindo uma libertação de padrões antigos, está em Aquário. Então, se nós formos por bem, por mais difícil que pareça, é horrível, né? Outra coisa de qual, por exemplo, um exemplo de que a gente pode, em nível pessoal, se libertar de certos vícios, fumar, beber,
dormir tarde. Certos vícios nós podemos, né? Compulsões, podemos nos livrar, é muito difícil. Fácil não é, mexe com a nossa psique. Se fizermos por livre e espontânea vontade, vai ser mais fácil, né? Mas se não fizermos, a vida pode obrigar. Então é essa que é a questão. Tentar fazer, né? É uma oportunidade para recomeçar, recomeços. Todo mundo está tendo essa oportunidade de recomeçar em algum momento, em alguma situação da sua vida. Também foi marcada pela descoberta, né? Esta época, né? O céu estava parecido quando Netuno foi descoberto. Quando foram descobertos também os anestésicos. Há pouco tempo atrás, né? Descobriram diversas também, né? A medicina teve, não foi muito publicado, não foi muito noticiado, mas a medicina deu um passo acima, né? Deu um passo um pouco maior. E descobriram a cura de alguns cânceres, descobriram também uma amenização, né? Uma medicação mais avançada para o HIV. Uma forma, né, uma vacina diferente também parece que para o HIV. Então houve, né, um avanço que não foi tão publicado assim da medicina, né? Outras questões, né, que podem acontecer aqui, né? É um momento de ter atitude, é um momento de recomeços que a gente estava falando, né? É preciso pensar rápido, né? Júpiter vai ajudar mais ali, né? Tá ajudando ainda porque ele vai entrar em Câncer e depois ele vai para Leão, né? Agora pensar rápido até o dia 20 não vai adiantar, né, nos próximos dias, mas vamos tentar. O ano novo astrológico já vai começar andando para frente, graças a Deus, né? Mercúrio já vai estar no seu curso normal, Vênus vai estar muito bem posicionada, teremos um alinhamento astrológico que todo mundo vai se preocupar mais em cuidar, em ficar mais romântico, né? Mas temos que pensar rápido, agir rápido, pensar no próximo plano. Tudo que tiver meio capenga, não tiver bem decidido, bem definido, tende a desmoronar, a cair, a acabar. O sim é claro, né? O não é que é complicado. Então, tudo que não tiver muito bem definido, a tendência é tomar novos rumos. Então, até o dia 28, mais ou menos, se houverem dúvidas, é bom deixar claro, né? Vão ter grandes avanços, avanços muito vultuosos na tecnologia. Envolve também aquário, né? Envolve também tecnologia voltada para comunicação. No caso, tem muito a ver também com Urano, né? Urano ali em Gêmeos. Mudou, né? Saiu ali de Touro, sai de Touro, que é a segurança, tudo que nos torna seguro, né? Tudo que nós temos e vai para tudo, vai mudar tudo que nós pensamos. Tudo nos últimos anos que nós considerávamos muito seguro, imutável, mudou, né? Ou por nossa própria vontade ou não. Então, agora é tempo de pensar em como é que a gente vai externalizar, como lidar com isso, como fazer isso se tornar real, história. Então, tem realmente que pensar rápido. Tem um possível marco de uma guerra tecnológica, utilizando, né, a tecnologia. As guerras físicas podem também estar muito, né, avançadas, utilizando, né, muito avanço tecnológico, muito avanço dos equipamentos, uma comunicação que a gente desconhece, porque a guerra também tem seus avanços, né? Ela avança para o bem, avança para o mal. Continuam aqui, né, as tendências à queda de ditadores, de alguns, e o empoderamento de um ou dois, né? Violência marcada, ainda vamos ver muito, né? Vai se falar muito em violência contra as mulheres, que sempre aconteceu, só era um pouco mais velada, né? E isso vai sair, vai se tornar cada vez mais, né? Mais evidente. Vão surgir, né, grupos mais sistematizados em relação a isso. A mudança da comunicação tem muito a ver também com esses outros tópicos aqui, inclusive o da violência, né? Tem uma tendência também ao individualismo, não está aqui nessa lista, mas existe uma tendência a um individualismo, né? As pessoas têm medo de se chegar a uma outra, então a gente não pode chegar aos extremos. Então, por mais que exista, né, esse cuidado, nós não podemos chegar a certos extremos.
Então, no tato entre homem e mulher, não podemos chegar aos extremos. No tato entre mulher com mulher, não podemos chegar aos extremos também, né? Neste sentido, e assim sucessivamente. No tato entre pais e filhos, não podemos chegar a extremos a ponto de precisa ser muito bem racionalizado, muito bem sistematizado, justamente por causa disso, para nós não chegarmos a extremos a ponto de afastar as pessoas, para evitar certas situações, porque a prudência, né? A prudência ela é muito importante e ela antecede ao medo, né? E a coragem extrema. Não pode ser tão corajoso que se torne sem noção e não perceba-se uma violência. Também não pode ser tão prudente a ponto de se ter medo e evitar o contato físico. E cada vez o ser humano, se ele não for inteligente o suficiente, ele tende ao isolamento, como as férias. Então a gente pensa às vezes que está andando para frente, mas nós estamos andando para trás, né? Então, as feras perigosas andam sozinhas, né, como os lobos solitários, e o ser humano não nasceu para isso, não surgiu para isso, né? Somos seres sociais. Então, também tem essa questão de conquista de territórios, conquista de territórios. Ano passado não era tão perceptível, agora está claro, né? O interesse é o território e tudo que o território tem para oferecer. Então, temos que tomar muito cuidado com essas questões que estão relacionando a liberdade com queda de ditadura, para, tá muito claro, né, para nós, mas pode ter muito a ver com exploração mesmo, né, quase colonial. Então, precisamos realmente, né, nos resguardar sobre isso e nos resguardar para qualquer tipo de negociação que se faça em torno disso. Precisa todo mundo estar muito, né, acordado para esse tipo de situação. Então, tudo, né, nós colocamos aqui, né, o que era antes, né, segurança perde um pouco o sentido. Então, é muito importante nós mudarmos nossos ideais, nossos pensamentos, justamente relacionados a isso. Júpiter ainda está ajudando a gente na questão do acolhimento, na questão de ouvir o outro, pouco está se ouvindo, pouco está se falando, né? Se fala mais sobre pessoas do que sobre ideias, do que sobre melhorar. É isso que nós precisamos mudar nesse momento. Então, é muito importante que tudo isso seja percebido nos pequenos sinais. Vamos para o próximo? Plutão aqui em Aquário, né? O que a gente estava falando, né? Eu mudei um pouquinho esse slide, não ficou muito bom aqui olhando, né? Mas tem a consolidação de mudanças sociais, aquela queda, né, dos ditadores, das pessoas que tomavam parte, né, das situações sociais, tudo que estava sob o domínio de alguém, né, muito imperativo ali, né, que muito, como é que se diz? Tudo que estava sob domínio de pessoas muito fortes, os desculpa, Olha, né, tudo que estava muito sob o domínio, né, de alguém, de uma figura muito poderosa, tende a cair agora, né? Então tem mudanças sociais e uma necessidade de recomeço, de qualquer forma, né? Tem essa dificuldade de saber lidar, né, no início com o novo, mas se todo mundo focar na coletividade, no todo, e não tentar fazer sozinho, as coisas facilitam muito mais. Não tentar também saber mais que o outro. Se você está começando, está aprendendo, é muito importante a questão de aprender, a humildade, né? Isso vai fazer com que se desenvolva muito a inteligência humana, né? Vai ter uma evolução humana, né? Também tem muita questão relacionada a pressões coletivas sobre o meu bem comum, que são as manifestações. Vai ser muito importante, a maioria de os grupos relacionados a isso, né, que defenderem estas causas, vão tomar uma dimensão um pouco maior. Vão ter novos modelos também de regime. Nós conhecemos hoje mais popularmente, que é mais visível para nós, né? A democracia, o comunismo,
vai surgir alguma outra coisa muito nova nos próximos tempos nessa posição de Plutão em Aquário que vai mudar tudo. Tudo que a gente tem de ideia sobre isso vai perder um pouco o sentido. Talvez os novos modelos que surjam, inclusive, façam muito mais sentido, né, para nós, para a nova mentalidade humana. Um dia o ser humano não vai precisar mais de rédeas, nem de regras. Tudo isso vai ser muito natural. E nós estaremos um pouco mais perto disso, mas é só uma fumacinha, que tudo isso tende a levar mais de 200 anos para mudar. Mas começamos a ter uma ideia, né, do que vai ser o futuro. Vai se falar muito sobre o valor da individualidade, mas temos que perceber essa questão do acolhimento, né? Precisamos perceber isso, o acolhimento, a atitude, a ação em prol do outro. Depois eu vou falar um pouquinho, mas Leão ali, né? Nós estamos com Júpiter ali no signo de Câncer, tá se opondo a esse Plutão, né? Que tem a ver com a individualidade e tem a ver com essa questão do acolhimento, do cuidar, do cuidado, né? Entra bastante em conflito. Depois vai se opor, né? Vai para o signo Júpiter, vai para o signo de Leão. Leão tem muito a ver com essa questão de se transpor, de se posicionar, de fazer o social, de agradar, de fazer o bem, né? Mais em relação não só ao ego, mas aos pequenos grupos. E ele vai em algum momento se opor ali a Plutão em Aquário. Então nós vamos ficar muito nessa, né? No valor da individualidade versus o valor do coletivo, no valor da mudança pessoal versus a necessidade de uma mudança mais focada no todo, né? Na dignidade, na honra, que tem a ver com leão, né? Então, tem muito a ver com isso. Até que ponto, né? Vamos questionar muito isso. Até que ponto tudo isso é importante e o que que realmente é importante, né? O que que é honra? O que que é dignidade? O que que precisa ser valorizado? Teremos também, né, o poder muito ali centralizado nas mãos de uma pessoa só, se a gente deixar. Então, precisa realmente ser visto, ser revisto tudo isso. Mais ou menos, daqui a algum tempo, a gente pode ver o mundo contra um grande ditador, que hoje em dia parece um libertador, né? Ou pode acontecer também o imprevisto, o imensurável no meio desse caminho. E que tudo que a gente esperava muito pode acontecer nada, coisa nenhuma, né? Logo mais em maio, vão surgir também terapias mais focadas no individual, na cura, nos processos de cura, nos processos relacionados a traumas, traumas muito relacionados à vida cotidiana. Pode se focar mais que nem antigamente, né? Se falava muito pouco das doenças da alma, das doenças relacionadas ao comportamento. Ninguém percebia muito gente sem regra, gente sem alguma coisa ali que não conseguia se focar, pessoas sem foco, eram vistas como as pessoas que não serviam, né? Que não cabiam no padrão. Então, hoje em dia, nós temos o diagnóstico mais focado, por exemplo, no TDAH. Fala-se muito hoje em dia de TDAH, de distúrbios relacionados à atenção. Não é que não existia antes. Pouco se falava, pouco se dava atenção. E as pessoas hoje em dia têm uma possibilidade de viver melhor, porque sabem que isso existe. Por outro lado, também existem doenças novas que têm muito a ver também com a interação das ondas, da energia. Isso aí vai ficar claro mais para frente. Parece que eu estou falando uma coisa da minha mente, né? Mas pode ser que se descubram, né, doenças, né? Doenças, transtornos, comportamentos relacionados com a força da energia, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, né? Mas de repente uma energia que a gente desconheça, que seja parecida, não que seja, né? Mas o Wi-Fi está aqui presente o tempo todo, né? E nós não vemos, mas relacionadas a certas energias, certas forças, certas potências que hoje, né, especificamente, são muito desconhecidas para nós, né? Então vão surgir algumas coisas relacionadas a isso.
a individualidade, né? A necessidade do ser individual, essa preferência por estar sozinho, por ser o lobo solitário, né? Que não socializa tanto, que não vê tanto nessa, de repente isso pode causar uma questão de depressão generalizada. Tem um pouco a ver também com as incertezas, né, do futuro, do ser humano, mas muito também tem a ver com essas questões da individualidade. Vão surgir ainda mais, muito mais assuntos relacionados ainda à inteligência artificial, às novas tecnologias. A gente precisa ver essa questão, né, ainda, né, nós já falamos na outra palestra, né, dos grupos muito radicais. Aquário é um signo relacionado a grupos. E nós falando, nós pensamos em grupo, né? Vou repetir isso que eu sempre repito, né? Quando a gente fala de era de aquário, né? A gente pensa todo mundo hippie ali, livre, dançando, cantando e feliz. Mas o cenário real está muito mais a ver com o Star Wars, né? Tem muito mais a ver, grupos mais radicalizados, né? Em busca de um poder. E até que ponto, né, que esse poder é importante? Até que ponto foi necessário chegar a tudo isso? Então a gente precisa realmente, né? Essa ideia de uma era de aquário com a imagem do Woodstock tem muito a ver com a era de peixes. Isso que nós vivemos, a era também relacionada à religião, à fé, à crença, né? Na materialização do que não se vê, na fé, a fé que é sagrada. E talvez o sagrado pode perder a força se não for muito bem consolidado ou se transformar em algo que não seja exatamente, né? Então, por isso que é muito importante nós ainda tentarmos conservar certas tradições. As tradições são muito importantes. Júpiter em Leão se opondo ali a Plutão em Aquário vai nos fazer questionar, mas também é a oportunidade que nós vamos ter de fazer isso se consolidar um pouco mais. As tradições são muito importantes para que cada ser humano não tome seu próprio caminho e sem socialização o ser humano não existe, impossível, não sobrevive. Agora o próximo slide, né? Que eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que já aconteceu em fevereiro, né, desse ano. Nós já vimos as transformações no cenário político mundial, vimos as transformações, muitas transformações no cenário político nacional também, e também no econômico. O social ainda estamos por ver, porque vai ficar mais evidente daqui a alguns meses, a gente já vai ver já, né? Os sistemas e instituições tendem a não servir mais. Por exemplo, vou dar um exemplo que é mais fácil de se ver, tá? O que é mais fácil de ver os bancos, por exemplo, os bancos físicos tendem a não ser mais os mesmos que a gente vê por aí, né? Então, o que que pode acontecer? Surgiu um novo tipo de instituição, talvez seja tudo online, talvez se minimalize cada vez mais. Então, nisso pode haver uma grande mudança. Também tem muito a ver com as ações, a necessidade da gente agir, né? Agora, agir e agir com sensibilidade. É muito difícil agir com sensibilidade dentro de um Saturno em Áries e um Netuno em Áries, né? Que quer começar as coisas, né? Então, tem muito a ver com ser muito direto, ser muito franco, não perder tempo, né? Saturno, que é o deus do tempo em Áries, ele não quer ser perdido, não quer perder tempo. Então faz as coisas sem perda de tempo. Não significa que faz rápido. Esse ano, né? Alguns acreditam que seja o ano também de Marte, que seria o regente ali, né? Da casa dos dois planetas, né? Mas não é isso. Saturno em Áries torna a dificultar, às vezes, até um pouco mais a ação, né? E Netuno ali em Áries tende também a sensibilizar um pouco mais ou fazer justamente o contrário, né? A pessoa se torna mais impiedosa, passa a não ser tão boa, né, quanto ela era antes. Percebe um pouco mais, né? Age com um pouco mais de frieza e cautela para fazer a coisa desenrolar mais rápido, né? Então, quem for mais direto e franco vai ser mais valorizado nessa época. Mas franqueza não significa pressa e direto não significa sincerismo.
fazer sozinho ajuda bastante, né? Mas fazer em grupo, o importante é não deixar de fazer. Resolve a situação. Então, vamos ter bastante inovações em relação às artes, muito pioneirismo, pode surgir novos estilos, a cultura pode ser um pouco mais valorizada, quem trabalha com a parte cênica pode ter um pouco mais de valor, né? Artes cênicas, teatro, representação, dança, podem ser um pouco mais valorizados, embora os ambientes de socialização não tendem a ser tão valorizados assim. Vai precisar de luta para continuar, né? O que parece muito, muito sólido, muito, muito consolidado, tende a se dissolver se ele não for modificado. Se ele não for modificado, o que está parado ali, a tendência é deixar de existir, né? Risco de desmoronamentos, já vimos aí, né? O desmoronamento acontecer em fevereiro, mas ainda tem, né? Ainda vai, continua essa tendência. Tivemos isso nessa previsão lá mais ou menos, né? Por outubro, né? Então, tudo que puder ser se quem trabalha com escavação, quem trabalha no setor de águas, é muito importante prestar bastante atenção nesses riscos de desmoronamento. É muito importante prestar atenção, não se colocar em risco, e porque pode haver e de uma maneira mais um pouco maior do que a gente conhece aqui no Brasil. Pode ser algo mais catastrófico no Brasil, sem querer, né? Sem querer falar aqui de apocalipse, mas tudo que a gente vê, né, todas as previsões, elas acontecem justamente para que o pior não aconteça. Não faz sentido nenhum a gente saber antes se a gente não puder evitar o que é ruim e facilitar o que é bom, né? Então, o ideal é evitar, né, que isso aconteça quem tiver esse poder. Tá mais fácil para escavações, então tá mais fácil também para descobertas, para tudo que for relacionado a por exemplo, escavações relacionadas à história, arqueologia, pode ser que se descubra muita coisa também através das escavações. Podem surgir, né, novas descobertas relacionadas a isso, inclusive, principalmente aqui no Brasil. Tem ascensão e idealização de líderes fortes. Ascensão de quem a gente acha, mas de repente não é, né? Tiranos tendem a perder o poder, inclusive, né, quem está fazendo, né, tudo isso, por exemplo, Donald Trump, se ele se posicionar como um tirano daqui a pouco tempo, ele mesmo vai se perder nas próprias ações dele. Então, a gente não deve se preocupar tanto, a gente deve se preocupar aqui em defender o Brasil de uma maneira muito estratégica, de que seja atingido pela mente dos Estados Unidos, né, pela mente do Donald Trump, achando que aqui a gente vive sob o domínio de um ditador ou de outro, quem ele escolher que seja, né? O interesse dele pode ser outro. Então a gente precisa se organizar e conversar muito bem a respeito disso, né? Conversar muito bem sobre isso. Vence o herói que liberta. Então a gente tem que ver quem realmente está libertando, né? Quem liberta. Próximo slide fala um pouquinho sobre a Rússia comunista, né, na época, né, o céu parecido, né, sobre o Manifesto Comunista, porque é o céu parecido com 1846, sobre a Revolução de Bolshevik, fala também sobre o pós-guerra da Rússia, o país que estava constante atrito com os Estados Unidos e se tornou uma guerra fria. A gente está vendo isso nos dois estados, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Está no mapa dos dois ali. Ninguém está tão bem assim com os Estados Unidos. Nascia também o Vladimir Putin, que foi, né, muito parecido. Então, o provável líder libertador da Rússia, de fato, né, verdadeiramente, tende a ser jovem e pode ter nascido aí, mais ou menos na pandemia, entre a pandemia, né, e agora. E em 1989, né, foi quando caiu o Muro de Berlim. Para nós aqui, né, foi a época em que começou, em que se tornou, né, passou a ter uma verdadeira ação à Constituição Federal, que ela é de 88, mas ela começou a funcionar em 1989.
E para nós é mais ou menos isso que vai acontecer aqui também, uma nova visão, um novo sentido, que não é para o negativo, tende a ser para o positivo. Mas para a Rússia ali faz todo sentido, tende a ser algo também muito parecido. Eu não acho que o Putin, né? O Putin só foi deixado ali por último, mas a gente tem que esperar por coisas grandiosas e pacíficas nos próximos tempos. Orar muito, mentalizar, né? Pela paz, né? Agora, próximo slide. Como é que isso daí, como tudo isso atinge a gente, né, pessoalmente, né? Chamando as pessoas para liderarem a própria vida, liderarem o próprio destino. Tem pessoas que acreditam em destino e tem pessoas que não. Para quem acredita em destino, é o momento de fazer acontecer o que você acredita, ir atrás dos seus sonhos realmente, né? Fazer as coisas acontecerem, ter atitude e se tornar quem você realmente nasceu para ser. Quem não acredita no destino, procura às vezes a astrologia também para tomar algumas decisões na vida, consegue, né, seguir o seu próprio caminho. Tem as pessoas também que acreditam nos dois, né? Então, assim, é um momento de planejar, pôr em prática o planejamento, principalmente agora, quanto mais próximo, né, do aniversário do ano pessoal, mais fácil de se consolidar as coisas. Fica um pouquinho travado alguns dias. Eu não sei se eu acredito em inferno astral, né? Mas que acontece muita coisa um pouco antes do aniversário da pessoa, acontece. Então, né, um pouquinho antes ali, né, se planejar a partir da Revolução Solar é excelente. Tem que ser ativo também na vida profissional. Quanto mais as pessoas dependerem de um Estado, mais difícil é a vida delas. Quanto mais nós pudermos nos desprender do que o Estado, do que a instituição, do que o emprego, do que qualquer tipo de representação que traga segurança até o presente momento, possa nos dar, por exemplo, emprego formal. Talvez daqui a um tempo deixe de existir, ou mude totalmente as regras. Previdência social. Se as pessoas puderem se prevenir para os próximos 11 anos e não depender tanto ou ter algo paralelo, quem vai entrar para a Previdência Social daqui para frente pode não ter o mesmo êxito, não vai poder esperar a mesma coisa de quem já depende agora, né? Os aposentados do futuro não vão ter a mesma vida e a mesma disponibilidade do Estado para se amparar, né? Então é necessário refazer os planos nesse sentido. O que que dá para contar? O que que é bom para melhorar? Previdência privada, de repente entender um pouquinho mais de investimento. Muitas pessoas já idosas ou pessoas que se tornaram, né, que estavam um pouquinho travadas, vão ser obrigadas a participar um pouco mais da tecnologia. A solução é muito importante nós trabalharmos com acolhimento nesse sentido, porque muita gente que é mais velha ou que não tem tanta habilidade com linguagem, seja lá por que motivo for, vão precisar da nossa ajuda, auxílio. Sempre as questões que as pessoas precisam de muito auxílio, elas estão expostas e, infelizmente, a gente vê muita incidência de golpes. Então, quanto mais as pessoas boas puderem ajudar quem necessita, menos os oportunistas e as pessoas, né, mal influenciáveis terão um espaço para agir nesse momento. Então, nós vamos ver assim um avanço na tecnologia a ponto de deixar de existir certos recursos que antes facilitavam quem tinha mais limites, e as pessoas vão precisar da nossa ajuda, principalmente nossos familiares, né? As pessoas também precisam buscar, né, ter um pouco mais esse interesse, né? Precisam, quem for um pouco mais atrás, né, dessa questão, desenvolver um pouco mais essa habilidade, vai estar menos vulnerável a golpes, menos vulneráveis a esse tipo de ações. Então é importante a gente acompanhar a tecnologia, né? Buscar o trabalho, buscar as formas, isso vai facilitar de todas as formas
a nossa evolução, né? A evolução do pensamento. Júpiter também, né? Agora, né? Esteve, né? Passou por Gêmeos, exigiu uma evolução do pensamento. Urano, né? Vai obrigar a gente, né? A evoluir o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso entendimento sobre as coisas, né? Então também tem essa questão também da vulnerabilidade do sistema de saúde, mas ela também envolve essa questão da vulnerabilidade de tudo ao qual nós nos dispomos a depender. Quanto mais independente a gente for, independente não é individualista. Quanto mais independente nós formos, melhor, né? Possíveis questões relacionadas à imunidade, quanto mais, né, imunidade também, Marte e Ares, envolve ação. Ação relacionada à atividade física, né, ao bem-estar, à qualidade de vida, ajuda muito nas questões relacionadas à humanidade. Quem estiver parado pode se tornar um alvo também, né, de alguma forma. O importante é se colocar em movimento agora, por menos que se queira. É muito importante, né? Também questões relacionadas a acidentes e violência. Provavelmente todos os alvos são quem está parado. A vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade também está muito ligada ao parado. Outra coisa, até o crime evoluiu, né? Então, tem muito a ver aqui com crimes tecnológicos, né? Então, evoluir nesse sentido, tomar muito cuidado nesse sentido, né? Mudança da questão relacionada à emergência, mais pessoas vivenciando situações de colapso, porque a gente pode estar exposto a alguma situação mesmo, né? Nós já estivemos aí há pouco tempo, né, com essa questão do desmoronamento, enchentes também, né? É uma época que a água não está nossa amiga, né? Então a gente tem que cuidar, tomar muito cuidado, né? Sempre se prevenir em relação a isso. Chuva, o que causa desmoronamento, avanço das águas também, né? Por enquanto, né, enquanto está ali nessa limitação de Saturno, mas precisa tomar cuidado, né? Problemas relacionados à defesa, né, no grande, né, no país, em grande escala, defesa em relação a outros países, e também problemas relacionados a nós, como ser humano individual, imunidade, cuidado, né, ao se expor, sempre tomar cuidadinho, pequenos cuidados, não que a gente tem que se isolar, mas pequenos cuidados, lavar a mão um pouco mais, né, ver, né, não ter, ver com quem a gente está tendo contato. Esportes estão muito favorecidos, né? As questões relacionadas ao esporte, principalmente para o Brasil, estão muito boas. Podem haver facilidades, né, que façam com que as pessoas pratiquem mais esporte, né? Facilite a vida das pessoas. Pode haver criação de novos centros, né? Pode haver algum tipo de facilidade, mais acesso às academias, mais acessos às atividades físicas, projetos relacionados a isso. Se envolver diversão, divertimento, melhora muito, né? Melhora muito o interesse das pessoas, o engajamento. Pessoas também em idade madura, que antigamente estavam muito presas ao trabalho, pode ter esse tipo de envolvimento. Aumento de doenças relacionadas à demência, né, à velhice, mas também tem a questão relacionada à cura, né? Que nem a gente falava muito também, né? Às vezes pessoas muito voltadas para o seu próprio mundo, muito quietinhas, que chegava, a gente interpretava às vezes como uma certa inabilidade social, timidez. Hoje em dia, né, que não sabia identificar às vezes uma expressão, uma fala. Hoje em dia a gente sabe que não é isso, a gente sabe que pode ser um grau, ainda que pequeno, de autismo, né? E tratar disso, saber disso, acolher pessoas nesse sentido é muito importante, facilita muito, melhora a vida delas, melhora a nossa, porque se torna uma pessoa muito mais ativa dentro da sociedade. São pessoas talentosíssimas, né? A questão também relacionada à demência. A gente está vendo muita também, muita organização, né? Muito. é, E, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Mas escolas, né? Filhos, né? Que cuidam dos pais, tem a opção de uma escolinha de idosos. Estou vendo muito isso ultimamente. Então, as pessoas deixam ali o idosinho, né, que precisa de atenção, precisa de cuidados na hora, né, no momento em que
o filho vai trabalhar, os netos vão para a escola, né? E não exclui. Então, apesar do aumento, né, dessa questão, também tem o aumento do cuidado, do engajamento. Também tem o enobrecimento de quem tem pessoas mais vulneráveis na família. Pode haver um tipo de reconhecimento, uma forma de pensamento relacionado à valorização dessas pessoas. Não vai ser mais somente alguém que precisa da nossa ajuda. Pode haver também uma valorização material em relação a tudo isso, né? Existe, né, a necessidade extrema entre o equilíbrio da rigidez de Saturno e a extrema flexibilidade de Netuno. Netuno é um signo é um planeta de águas, né, extremamente flexível. Mas até que ponto essa flexibilidade é tão boa? E até que ponto essa rigidez, né, de Saturno em Áries é tão boa também? Então vai ser um ponto de equilíbrio, a gente vai ter que refletir muito sobre isso. Vai ter que entrar ali na questão das virtudes, né? Que é sempre está entre dois extremos, entre, por exemplo, o medo e a coragem. Tem que haver a prudência, né? Entre o amor, né? Entre o ódio e a paixão, que é o amor. Então, a gente sempre vai estar ali no meio de dois extremos e tem que valer o que está no meio, né? O equilíbrio. Vai se falar muito também em rotina, em sono, rotina relacionada ao sono. Todo mundo está dormindo menos, está vendo que dormir menos é suficiente, está achando que dormir menos é suficiente. Vamos precisar repensar sobre isso. Eu não tenho moral nenhuma para falar sobre isso, porque eu durmo muito pouco. Eu também quero saber qual que é a solução para essa situação, né? É momento para buscar também terapias, ajudas profissionais. Os terapeutas vão estar muito em alta. Outras profissões que estarão muito em alta. Medicina, principalmente relacionada à medicina estética, que mexe com estruturas, que tem muito a ver com Saturno, que tem muito a ver também com Netuno. Profissionais de estética em geral, né? Vão estar muito relacionados a isso. O que muda você externamente vai estar ótimo. Profissionais de educação física também, fisioterapeutas, tudo que é relacionado a estruturas e mudança delas, e vamos estar muito bem posicionados. Também a necessidade da mudança externa, estrutura de pensamento. Então, os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, as terapias alternativas nesse sentido continuam muito em evidência, né? Continuam sendo muito favorecidas. Se for à distância, melhor. A medicina à distância está ganhando um avanço muito poderoso, né? As terapias em si também precisam tomar um pouco mais dessa distância. Podem passar a existir autoterapias, que a gente achava que jamais seria possível, mas as autoterapias podem passar a existir e serem muito favoráveis. Quem for pioneiro nesse sentido, autoterapias pode ser autoterapias, por exemplo, auriculoterapia, não a autopsicologia. Isso não existe, né? A gente vai precisar de outra pessoa para falar sobre nós. Nós não sabemos nada sobre nós mesmos. Quem vive com a gente, às vezes, sabe muito mais sobre nós, né? Nós achamos que sabemos. Então, o espelho fala muito mais sobre nós do que nós mesmos. É muito difícil o ser humano acertar sobre si mesmo. Então, a autopsicologia não existe, jamais vai existir. Mas outras autoterapias, por exemplo, algo parecido com a auriculoterapia, que a própria pessoa vai poder se aplicar com a orientação do outro. Então, de repente, alguma coisa nesse sentido pode vir a existir, né? O próximo slide fala um pouquinho sobre Netuno em Ares, que é essa questão, né, do cuidado, da necessidade do cuidado que a gente estava falando, né? Do excesso de flexibilidade, de se focar também. Tem o lado bom, tem o lado muito bom, que tem a ver com a flexibilidade, com a possibilidade, fazendo a mudança acontecer, né? Possibilitando as mudanças que antes eram tão, né? Que tanto eram impositivas, as imposições, mas tem também a distração, né? A dispersão, né? Do foco que a gente tinha até agora. Então, voltar para isso, né? Fazer, obrigar a voltar para o foco
É muito complicado e é isso que Netuno em Áries vai começar a fazer, tá? Plutão ali em Aquário já está nos primeiros graus, está no comecinho ali nos primeiros graus, porque foi agora no comecinho do ano que isso aconteceu. Então é uma forma de libertação, mas nós não podemos nos distrair, né? Tem a ver também com algumas questões, Netuno em Ares também envolve algumas questões relacionadas a ir atrás dos sonhos, né? Ao valor da bravura, né? Ao valor do herói. Essa idealização do herói, das figuras, né? O herói, a princesa corajosa. Tem as questões relacionadas à chuva, que a gente estava falando, né? Os desafios climáticos, né? O clima, né? Muito ativo, mudanças climáticas muito radicais, um frio intenso num dia, um calor de lascar no outro dia, muita chuva, calor com chuva, tem muito a ver com isso também, né? Podem estar surgindo também novos movimentos religiosos. É uma época que surgem novos movimentos religiosos, filosóficos, e é um céu muito parecido com quando surgiu a sociedade teosófica, os aspectos que se fazem, né? Então, eu acredito pessoalmente, mas é algo muito meu, né? Que pode ser um fortalecimento da sociedade teosófica e outros movimentos também, né? Que estudam um pouco mais a fundo, né? Tanto religiões quanto o ocultismo. Um movimento muito parecido, né? Com o que se espera, né? Da era de Aquário, que é uma sociedade futurista, com uma sociedade teosófica, né? Então, pode ser um fortalecimento da sociedade teosófica, que vai passar por mudanças estruturais. Pode passar por mudanças estruturais. Eu nada sei do que está acontecendo, mas pode haver uma força um pouco maior do que a gente está imaginando, né? Ganhar uma coragem, né? Uma situação nova pode surgir e trazer um encorajamento, um engajamento maior e inesperado. Então, eu estou falando, mas não vamos esperar. Vou parar de falar para ninguém esperar, porque se é para ser surpresa, eu não quero estragar, né? Porque tem algo para acontecer, mas também vão surgir outras sociedades, outros movimentos nesse sentido, muito parecidos, ou talvez até muito inspirados em tudo isso, né? A gente vai ver depois também que Netuno, Urano e Plutão trazem muitas questões, né? Podem trazer também o poder do coletivo, tem a ver também com as questões relacionadas a trazer a tecnologia para dentro, possibilitar para quem não pode chegar lá, né? Então, pode haver um aumento sobre tudo isso, uma melhoria e um aumento, né, de seguidores, de pessoas que estejam realmente interessadas, real e sinceramente interessadas nesse movimento, né? Nesses movimentos, se desenvolver até outros paralelos, né? O próximo slide fala um pouquinho, se eu não me engano, fala um pouco, fala, né, dos três planetas aqui, né? Netuno, Urano e Plutão, fala da solução de problemas tecnológicos, né? Solução de problemas tecnológicos que pode envolver, inclusive, a guerra, a possibilidade de guerra tecnológica, pode não vir a acontecer se todo mundo estiver realmente prevenido sobre isso, né? Estiver esperto, né? Todo mundo, se houver um movimento relacionado a isso. Inventores, criadores e artistas vão ser mais valorizados, principalmente quem apresentar coisa nova. Até mais ou menos metade do ano, ainda está se valorizando muito repetições, revisões. Então a gente vai ver, né, a refilmagem que a gente viu dos Vingadores, né? Várias refilmagens, né, de filmes antigos, de projetos baseados em algo antigo, tudo que for relacionado a uma renovação vai se dar muito bem. Mas tudo que for novo tende a ser muito bem valorizado. O novo tende a ganhar uma proporção muito maior. Vai se valorizar um pouco mais a criatividade. Está todo mundo cansado de repetições. Ainda não, mas mais na metade do ano para frente, isso vai se tornar mais evidente, as coisas novas, as pessoas vão estar mais criativas e criando coisas novas e mais interessantes, né?
O poder é dado ao coletivo, tudo que for feito em grupo, né, pode estar muito mais valorizado, pode ser mais, pode ter um resultado um pouco melhor. É uma época de progresso em todos os sentidos, por mais que hajam dificuldades, é uma época muito relacionada a progresso, favorece questões relacionadas à ecologia, inclusive nos próximos meses vai ter uma palestra de ecologia, eu vou até divulgar para vocês que vai ser muito boa, né? Nos próximos tempos vai se falar um pouco disso. Investir em dinheiro virtual é algo positivo. Em dinheiro virtual, em banco virtual, que não tem agência física, desenvolver recursos nesse sentido e as coisas, infelizmente, agora, nada por iniciativa própria de grandes instituições vai acontecer. Eles vão voltar, as grandes instituições que podem não ser tão mais tão vultuosas como eram antes, elas vão voltar a se aproximar do consumidor e ver o que realmente, pelo que realmente eles se interessam, devido à escassez e ao poder de escolha que vai existir nos próximos tempos. Então, se nós, tudo que nós queremos, por exemplo, de um banco, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que reclamar, a gente vai ter que exigir para aquilo se tornar o normal. Tudo que a gente espera de uma loja, a gente tem que falar. Tudo que a gente espera da fabricação de um produto, nós teremos que interferir para o resultado ser melhor. Esse é o segredo de se dar bem nesta época. Outra coisa, ganha-se muito com a preguiça dos outros nos próximos sempre, né? O ser humano sempre ganhou dinheiro com a preguiça do outro. Mas observar o que é cômodo para o outro e trabalhar em cima daquilo pode fazer com que as pessoas prosperem um pouco mais. Então, ganhar dinheiro com a preguiça dos outros de uma maneira mais evidente, isso sempre aconteceu com o ser humano. O ser humano enriquece com a preguiça do outro, mas isso agora vai fazer um pouco mais de sentido. Também tem muito a ver com a falta de tempo, mas muito mais com o que não se quer fazer. Então, as profissões desprezadas antes podem voltar a ganhar uma certa vultuosidade. Por exemplo, nós vamos pagar mais, por exemplo, para a faxineira, né? Nós vamos pagar mais, de repente, o lixeiro vai precisar ganhar mais. Então, é neste sentido, né? O que não se queria fazer, né? Uma costura, alguma coisa que antes, né, eram profissões também que eram vistas como bico, por exemplo, manicure. Nós vamos pagar mais para manicure para manter a manicure, né? Coisas nesse sentido. Vou colocar aqui agora o próximo slide. Eu acho que, se eu não me engano, fala sobre. Então, aqui Urano em Touro, como foi, né? Foi de novembro em diante e acabou com as questões relacionadas ao banco, à estabilidade, a tudo que era seguro, né? Vamos passar para a próxima, porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Agora, o ano em Gêmeos, a partir de abril, no ano novo astrológico, né? O ano novo astrológico vai fazer muita coisa, já começar a mudar. A gente já começa numa conjunção melhor, com Mercúrio andando para frente, possibilitando os acordos, possibilitando também o diálogo entre as pessoas, entre os universos, entre os mundos. Pode surgir também um avanço, né, de provas sobre um outro tipo de vida, uma maneira, né, não uma maneira diferente, né, um tipo diferenciado do que a gente espera sobre vida. Então, de repente, pode-se descobrir vida inteligente fora, né, do planeta Terra, aqui fora daqui da nossa dimensão. Mas isso ainda vai demorar, né? Mas pode-se ter começado alguma coisa agora. E levar até 50 anos ou mais para isso aparecer, se tornar aparente, o que eu estou falando agora, né? Mas pode-se começar a descobrir, descobriram agora um comecinho, um início para todo mundo, né? É um período, né, de turbulências que levam à necessidade da comunicação e avanço, né, da linguagem, todos os tipos de linguagem, inclusive a música, que é também uma linguagem. Então vai haver um avanço em tudo isso. A música vai ganhar um poder de influência um pouco maior, os símbolos,
quem lida com símbolos também. Então, são tudo formas de tentar implantar a paz, de melhorar a interação humana, né? Agora é o momento de melhorar a interação humana, desenvolvimento, né, da inteligência artificial. Pode ser também que mude também a capacidade, né? Por exemplo, outra coisa que tende, né, a surgir agora é o desenvolvimento, por exemplo, pessoas, né, especiais que não utilizavam muito movimento, podem se tornar, né, podem contar com algumas tecnologias para substituição, para reposição de órgãos, de maneira que tornem até elas mais capacitadas do que as pessoas que nasceram com os órgãos normais. Pode-se começar um estudo relacionado a isso. O que que não é prudente, né? A questão relacionada à mutilação. Não é difícil. Acho que a gente até já falou isso em momentos anteriores, né? Mas o que não pode haver é um encorajamento das pessoas em relação a querer, né, automutilar para ter algo melhor ali, né? Mas estão desenvolvendo coisas parecidas com isso. Podem estar, vai começar a ser noticiado isso nos próximos tempos, né? Então, também tem muito a ver com o desenvolvimento da inteligência artificial. Também tem muitas novidades relacionadas à educação, as questões relacionadas à educação. As pessoas vão estar mais interessadas na educação. Podem surgir novas maneiras, né, relacionadas à educação. Os pais um pouco mais conservadores podem ter uma certa resistência a isso, mas temas relacionados, isso de não poder usar celular em aula, né? Tentar focar em atenção, talvez isso caia por terra. Talvez, por exemplo, o celular em aula se torne um instrumento, né? Um desenvolvedor, algo que ajude, né? Não atrapalhe, seja algo um pouco mais também controlável ali dentro, né? Isso já é chute meu, né? Mas tudo que é relacionado à tecnologia tende a ser necessário ajudar. Podem surgir também novos equipamentos. A gente está falando aqui de celular, mas podem surgir novos equipamentos, novos auxiliares, né, da educação, que são mais ativos, um pouco mais. Coisas que só serviriam, por exemplo, para crianças e para jovens, vão fazer todo sentido para nós, né, que já temos a idade um pouco mais avançada, e isso de um jeito muito rápido, tá? Pode ser uma mudança tão radical nos próximos 2 anos. Então, a gente dominar o que a gente já tem hoje pode facilitar muito para o novo que está por vir, né? Necessidade de mudança nas interações de redes sociais, pode surgir um novo Instagram, né? Por exemplo, como foi o Instagram superando o Facebook, o WhatsApp superando o Messenger. Pode surgir coisas novas aqui que facilitem a nossa comunicação, nosso desenvolvimento social, mas que envolva também um desenvolvimento intelectual. Novas profissões, principalmente as que se relacionam à tecnologia e comunicação, vão surgir muitas profissões novas, né? Novos idiomas, símbolos, linguagens, tudo podem se tornar um pouco mais empoderadas, formas de se ver, né? Grupos, né, também, grupos utilizando desse tipo de ferramenta, né, para se comunicar. Mudanças relacionadas ao pensamento e expressão, que né, a gente já tinha falado, né? Foco e também em literatura, em conservar. A gente está se desprendendo muito da questão relacionada à conservação, à tradição. Isso aí vai ser um pouquinho perigoso, né? Mas vamos ver como é que fica nos próximos tempos. Agora, o próximo slide, né? Eu acho que vai falar um pouquinho. Isso também a gente pode pular. Vamos pular esse também. E aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho. O anterior, vamos voltar um pouquinho? Só mais um. Aqui, ó. Júpiter e Saturno, né? Que tiveram aqui, o símbolo tá errado, né? Mas nós tivemos a queda nas bolsas, inflação, nós nem sabíamos, né? Nesta época que Júpiter estava em Touro, a gente nem sabia que ia ter guerra, né? E que tudo ia aumentar por causa disso. Tensões políticas e sociais é o que prenuncia a guerra, né? Reduções de restrições,
leis para seguros e bancos, né? Por exemplo, o Pix pode se tornar algo mundial, que por enquanto não é, né? E leis para seguros e bancos, justamente porque tem essa relação, né, com algo maior, está relacionado também à violência, né? Agora sim, o próximo, por favor, Heitor. Júpiter em Câncer e Leão no segundo semestre. Júpiter em Câncer e Leão, né? A população ficou um pouco pessimista, né? Muito ali voltada para o que ela está vendo no momento, justamente por causa do cenário também de guerra. Ninguém fica totalmente feliz, né? As pessoas mais espiritualizadas se incomodam um pouco de se sentir à vontade ou se divertindo diante de um cenário assim, né? Então, apesar de estar pessimista, depois, quando Júpiter ingressar em Leão, o cenário vai estar um pouco melhor. Estaremos num cenário melhor. Então, nós estaremos justamente ao contrário, né? Mais felizes, né? Excedendo, às vezes, até, né? Na felicidade. Pode haver tanto excesso de felicidade que as pessoas queiram, né? Buscar um pouco mais até, né? Busquem um pouco mais diversão, divertimento, e em contrapartida busquem também questões relacionadas à honra, à melhoria, né, de vida, podem estar muito voltadas também ao ego, isso precisa tomar bastante cuidado. Tratamentos estéticos nessa época podem aumentar com vultuosidade, porque todo mundo vai estar mais vaidoso, mais preocupado com a aparência, né, em como se ressoa, todo mundo falando melhor, né, se expressando um pouco melhor. As vaidades vão estar muito ligadas ao intelecto a partir desse momento, né? A partir de julho para frente, da metade do ano para frente, né? Vai estar muito focado também não só na assistência de quem está perto de nós, a família, né? Os amigos, quem está próximo. Vai estar muito focado também a assistência mútua daquele que a gente não conhece, de que vai tornar a nossa vida melhor. Vamos nos agregar um pouco mais. Vai estar muito ligada também a questões relacionadas a crianças, às terapias, ao bem-estar das crianças vai estar mais valorizado também, vai se valorizar um pouco mais isso, né? Questões relacionadas à humanidade, feminilidade, também tendem, né, a ser foco nos próximos tempos, mas de uma maneira muito positiva, valorizando a mulher, valorizando as crianças, valorizando as novas fases que estão por vir, né? Agora o próximo provavelmente está falando ainda bastante também, né, sobre essas questões, né? Júpiter e Marte desde janeiro, né, ali fazendo, né, uma certa comunicação, a comunicação favorecida, mas a gente precisa tomar, principalmente nos nossos meios pessoais, porque Marte não é tão coletivo assim, né? Mas muito ambiente de fofoca que a gente tem que lidar, tem que filtrar bastante as situações, né? Novos gostos por novas literaturas, mas isso vai ter mais a ver com os jovens, com os jovenzinhos, quem lida aí com criança e adolescente vai ver todo mundo se interessando um pouco mais por algum tipo de movimento novo. Também está muito bom para melhor a partir da metade do ano, melhora muito para o comércio em geral, comércio interior, comércio exterior, a parte de logística melhora também. Vamos reclamar bastante quando algo não nos agradar, principalmente em questão de compra online, melhoria dos serviços online, aumento também das manifestações do pensamento, manifestações relacionadas também à política, vai aumentar. Tem que mesmo falar, né? Para as coisas melhorarem, a gente vai ter que reclamar. Vai haver uma aproximação maior, inclusive de governo com a população. Tudo que for o maior vai tentar se aproximar do menor para ter mais agregados ali, né? Comediantes, né? Tudo que for relacionado à comédia, ao divertimento vai estar mais em destaque ainda, né? Plutão em Aquário, tudo que for relativamente popular tem que tomar uma nova dimensão, tem que ser renovado. O que a gente falou, né? Novos aplicativos, novas formas de viajar, tem que tomar bastante cuidado com essas questões relacionadas a viajar por causa de Netuno. Viagem mental também, né? Alienação também tem uma questão, né, muito ligada a isso. Então, podem surgir novas drogas também, novos medicamentos que causem uma certa dependência,
Novos vícios relacionados a hábitos tecnológicos. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa questão do viajar, né? Tem o lado bom, podem surgir novas formas, novas facilidades para que as pessoas viajem mais mesmo fisicamente, interajam um pouco mais. Viagens em grupo tendem a ser mais favorecidas, ao contrário do que estava acontecendo há pouco tempo atrás. E agora o foco realmente é fazer as coisas sempre olhando para o outro, né? Sempre. Agora, o próximo slide vai falar um pouquinho sobre a questão de Saturno em Áries, que é muito importante, né? Saturno já é um planeta, né? Difícil, ele ali atuando no cenário de Áries, ele fica um pouco angustiado, né? Porque ele é um planeta lento, razoavelmente lento, e ali ele tem que agir com um pouquinho mais de pressa, né? Um pouquinho mais de atividade. Necessita um pouco mais de interação. Então, o que que acontece, né? Ele se torna um pouco mais impulsivo, que não é muito comum, né? Mas se torna também um pouco obsessivo. Tem que tomar bastante cuidado com questões relacionadas a obsessões. Obsessores tomam poder, né? Ele estando ali em contato com Netuno, a gente tem que filtrar bastante o que é nosso e o que é uma influência. Sempre filtrar muito nessas questões, né? Filmes de terror, energia nesse sentido, também, assim como tem a questão da comédia, tem também o oposto, também tendem a ganhar mais vultuosidade, o que não sempre foi, né? Mas tendem a ganhar um pouco mais de notoriedade. A atração pelo obscuro, tem que tomar bastante cuidado com as energias externas, né? Nesse sentido. Então, tudo também precisa ser, pede uma transformação. Ideias mais ousadas, né, tendem a ser mais bem concretizadas. Então, não pode ter medo, não pode ser sem noção, mas também não pode ter muito medo, né? E é muito importante tomar cuidado também, até mesmo num âmbito um pouco menor, na forma como nós nos impomos em relação à vida, como nós nos colocamos, para a gente não se colocar principalmente com quem lida diretamente conosco, né, com as nossas pessoas, quem nós lideramos, né, para quem nós estamos em evidência para não se tornar, né, para a gente não se tornar o tirano da situação, não se tornar a pessoa que causa o trauma, a pessoa que torna a dor possível, né, torna, né, faz a dor se tornar evidente ali, né? Precisa tomar muito cuidado nesse período, de uma maneira pessoal, exatamente com isso. Saber lidar com tiranos também é muito importante. Saber lidar com quem está exercendo a liderança, sem você se tornar o líder e ferir hierarquias, mas também sem você deixar de se impor de uma maneira razoável para você não ser explorado, né? Ações sobre falta humanitária, falta de compaixão. A gente tem que combater isso, né? Se auto-aprimorar. Às vezes a gente faz isso nós estendemos a fazer isso nessa época de uma maneira muito sutil e às vezes até necessidade faz. Por exemplo, as pessoas que antes, de repente, faziam algum tipo de ação relacionada à ação altruísta, de beneficência, podem querer vir a cobrar por isso, né? Pessoas que faziam antes doações, muitas doações, hoje em dia podem estar querendo vender os produtos que antes eram doações, talvez por uma necessidade, mas é importante abrir a mente e ver o que que a energia traz daquele ato, daquela ação, né? Das ações benevolentes. Qual que é o salário para isso, né? Qual que é o retorno de tudo isso? Às vezes o dinheiro é tão insignificante, né? Em relação à caridade. O que vai faltar muito, veremos muito pouco, é caridade. E a gente não pode esquecer isso, porque nós somos seres que estamos aqui com uma consciência um pouco mais canalizada no divino, por isso estamos aqui essa noite. Então é muito importante nós focarmos nos valores reais e não só nos valores materiais. Canalizar melhor a nossa energia e a nossa coragem
e em busca de resultados, mas os resultados têm que ser efetivos, né? Não adianta só estar ativo, tem que estar ativo e aquela ação servir para alguma coisa. Tomar muito cuidado com o impulso e também com a inconsequência gerada dos atos de extrema coragem, né? Agora vamos para o próximo, por favor, para o próximo slide. Aqui a gente vai falar também, né, cuidado com decisões precipitadas, tomar muito cuidado, né, com transações relacionadas a cartões, multas. As multas também podem tomar uma nova dimensão, pode haver uma nova legislação relacionada a trânsito, tanto trânsito aqui, né, trânsito de carros mesmo, quanto trânsito marítimo, trânsito aéreo, também trânsitos relacionados, né? A gente já começa com, olha, vou falar uma coisa que parece absurda, mas a gente já vai começar o ano novo astrológico com um trânsito de planetas, movimento entre eles ali, já um pouco diferenciado. Então, né, que é algo assim um pouco mais raro. Então a gente já vai, a gente vai ver mudanças nesse sentido, né? Então a punição, as punições também tendem a mudar, né? Muitas outras coisas, né? Questões relacionadas a bancos, taxas, podem tentar surgir, mas não tendem a prosperar. E tudo que for tornar mais prático a vida, principalmente a partir da metade do ano, tende a ser mais valorizado. A gente vai ver a vida se tornando mais prática, o que é uma dificuldade para quem está acostumado com outras ações, com outros princípios, para aquela pessoa um pouco mais idosa, que não tem tanta identificação com o tecnológico, para aquela pessoa que não tem tanta, que tem mais limitações relacionadas à educação, que não sabe ler ou que não tem o equipamento, né, próprio relacionado à tecnologia que faça ela ter o devido acesso. Então, tudo isso são pessoas que precisam, né, realmente desenvolver e tá a nosso cargo também, né? Fazer com que elas desenvolvam nesse sentido. Agora, o próximo slide, Netuno em Áries, né, de 26, entrou em 26 de fevereiro e 26 de janeiro e 26 de fevereiro também, né, desse ano, entrou Saturno, né, em Áries. Então, o que que a gente pode esperar nesse sentido, né? Mudanças, lógico, né, porque sempre esses dois planetas maiores, bem relacionados à mudança, todos os planetas coletivos vêm para mudar e mudar radicalmente, nunca é coisa nova, né? Então, negociações para o fim da guerra é muito provável que a guerra acabe. Inclusive, também, todas as guerras que se iniciaram acabem, né? Vão acabar. Começou uma, mas vai acabar. A tendência é acabar. Nós não viveremos cenários de guerra muito longas, que nem nós vivemos há tempos atrás, né? Exploração submarina. Aliás, isso aqui já estava, né? Mais ou menos lá por outubro, né? Explorações submarinas, escavações, tudo isso está muito favorecido agora e tendem a vir descobertas que mudem um pouco o sentido da história. Vai mudar alguma coisa relacionada à história. Novas técnicas, né? Novas terapias, investigações de meio, pode existir também tecnologias seguindo, né? Seguindo essa questão de investigações de doenças, novos tipos de exames que vão melhorar muito, né, a questão da medicina. Nova religião, nova filosofia, renovação das que já existem, empoderamento das filosofias antigas, das sociedades antigas, como é a sociedade teosófica, também a maçonaria. Ideias sobre a nova forma de governo podem surgir agora, não que vai fazer tanta diferença nesse momento, mas surgem agora, começa a surgir agora, né? Algumas terapias relacionadas à perda de consciência podem vir à tona, o que é muito perigoso para nós, né, que conhecemos. Nós sabemos que isso é algo muito perigoso. Nós vamos ver surgir, mas devemos evitar. Tudo que é relacionado à perda de consciência, eu tenho as minhas dúvidas se realmente é bom, né? Nós podemos até nos basear ali, né, na própria filosofia para chegar a essa conclusão. Entregar nossa mente, a nossa consciência a alguém é algo muito perigoso, mas pode surgir algo desenvolvido a partir de anestésicos, de hipnose. Tem que tomar muito cuidado, né? Agora o próximo slide. Isso era muito importante falar, né? As questões relacionadas ainda estamos, né, sobre a influência de eclipse.
Nós vimos alguma coisa acontecer lá por fevereiro, mais ou menos em 17 de fevereiro, né? O eclipse solar, foi durante o carnaval, foi suave até, né? Depois aí o eclipse lunar, em 3 de março, agora. Vimos algumas coisas acontecerem, muita gente do passado apareceu na nossa vida do nada, muita dificuldade em expressar o que realmente sentia, o que realmente queria. Muita gente quebrou coisas em casa porque não servia mais, para ver como é que se realmente estava no lugar certo. Vimos muita confusão acontecer também, né, nesse 3 de março. Se nós tivermos a sabedoria para lidar com aquilo no momento, nós não teremos os próximos desafios, nada, né, que vai se prolongar por 6 meses na nossa vida. Depois nós teremos em agosto, né, o eclipse solar, que é um pouco mais suave, que vai estar em Leão, que vai estar evidenciando algumas pessoas, né? Vai evidenciar algumas potencialidades, novas lideranças, gente nova, com pensamento novo, vai aparecer ali, né? E vai engrandecer os lugares, as instituições, vai ter muito apoio, né? E aí, lá por 28 de agosto, a gente tem de novo ali, né? O eclipse em peixes, peixes virgem, né? O que que a gente precisa? Só que dessa vez vai estar invertido. O que que nós precisamos dessa vez? Vamos nos organizar, vamos estar mais organizados em relação à nossa vida, evitar fofoca, confusão, evitar passar a informação se não for exatamente a que nós temos certeza, principalmente nesta época, né? Senão, nós veremos um problema acontecendo agosto, mais ou menos em novembro, e que vamos passar ali o final do ano com este problemão, né? Então, o ideal realmente até mais ou menos o final de janeiro, até o próximo eclipse do ano que vem, a gente vai ter para resolver algo que nem precisava acontecer. O ideal é ver onde o eclipse acontece no mapa pessoal, dentro dos trânsitos astrológicos, que é um método de previsão, para aí já estar prevenido nessas épocas que são um pouquinho cabais, né? Esses eclipses aqui são um pouquinho doloridos, né? Porque calha também um pouco com os mercúrios retrógrados, por exemplo, como foi o último, né? Então teve muita confusão no último. Muita gente passou por confusão. O que parecia que ia dar certo na última hora acabou dando errado, teve dificuldade em resolver algumas questões. E tudo isso por causa de falhas pequenas de comunicação, né? Mas novos ciclos estão se iniciando e agora no ano novo astrológico vai dar tudo certo, né? Agora o próximo slide vai falar um pouquinho, né? Tinha-se, né, como o regente do ano, o ano de Marte, né? Nem todo mundo acredita nisso, eu sou uma que não, né? Mas vamos falar um pouquinho, né? Então torna as chuvas um pouquinho mais agressivas, né? A sexualidade vai ser um assunto que vai ser muito explorado nos próximos tempos agora, né? Pode-se ter problemas também relacionados, né? Se falar muito sobre essas questões. Vai se falar também muito sobre problemas relacionados ao ambiente, a superaquecimento, a queimadas, tem que tomar bastante cuidado, mas também vai ter muita solução, questões relacionadas a plantio, a desenvolvimento, reflorestamento, tá tudo muito, né, muito bem amparado nesse sentido. Tem a tendências a acidentes aéreos, mas acho que isso já aconteceu nos últimos tempos, né? Vai se evidenciar bastante temas como tecnologia, astrologia, rebeldia, violência de grupos extremistas, mas não é algo, né? Isso são temas relacionados realmente ao momento de Áries e Urano ali, né? Áries, desculpa, a Marte, Urano, os planetas circulando ali pela casa de Marte, né? Que é Áries. Muita questão relacionada à imposição, as pessoas se impondo, precisa ter muito cuidado com isso, né? E tomar cuidado com acidentes que envolvam estruturas. Tudo que está meio capenga, né? Vou falar em nível mundial, tudo que está mais ou menos tende a explodir. Agora, dentro da nossa casa, no nosso âmbito pessoal, assim, conselho de astróloga, aquele parafusinho que está frouxo, aperte. Aquela cadeira que está bamba, conserte. Aquele consertozinho que você precisa fazer, a maçaneta, o portão, a fechadura, é o momento de você consertar.
Se fizer isso antes de abril, melhor, né? Se conseguir fazer antes do ano novo astrológico, melhor ainda. Mas é o momento de fazer esse tipo de coisas, essas pequenas coisas, né? Para evitar acidentes. Vai melhorar a sua vida e evitar pequenos acidentes no futuro, né? Então, tudo que é assim que você não fazia há muito tempo, o ideal é fazer agora, tá? É, agora o próximo slide, acho que a gente já tá, né? Não vou tentar me prolongar, né? Aqui mais ou menos para março, a dificuldade nas negociações entre governos agora neste mês, nós já tivemos isso acontecendo, né? Excesso de alienação, incertezas, né? Justamente por causa também, né, do cenário mundial. A Lua, né? Isso a gente vai pular, porque ela vai variar de tempos em tempos. Tem o risco de endividamento realmente, né, para o Brasil. Otimismo, gosto por aprender, a educação vai ser mais valorizada e mais possibilitada para as pessoas. Acesso também não está constando aí, mas o acesso à reforma, à medicina, não só a educação, né? Também vão se tornar mais possíveis. Tem uma melhoria em relação à saúde, tem uma melhoria também em relação ao trabalho, desde que não seja o trabalho convencional. Então, pode ter surgimento de mais trabalho, mais possibilidades de contratação. A população se torna um pouco mais próspera da metade do ano para frente, mais próspera, mais feliz e mais divertida, né? O próximo agora, questões relacionadas, né, a armas tornam a vir à tona também, mas isso daí também tem a ver com guerra, tá? Quando eu fiz esse slide, a gente não estava tanto assim no cenário. Então, tem maior união das pessoas. As catástrofes fazem as pessoas se unirem, isso daí é fato, né? E nós já vamos ver mais e mais acontecer aqui. Isso tem a ver também com as questões relacionadas ao clima, problemas relacionados ao financeiro, restrições tendem a se amenizar, se torna um pouco mais fácil se livrar de dívidas, se livrar de tudo que prendia a gente, tá? Então, nos próximos tempos vai haver uma flexibilização nesse sentido. Problemas relacionados também com agricultura, agronegócio, tendem a se solucionar um pouco melhor, né? Questões, sempre que está chovendo muito, né? Tem o lado bom e o lado ruim, mas problemas, algumas questões relacionadas, né? Que houveram, né? Que surgiram, tendem a se amenizar nos próximos tempos, né? Plutão aqui, né, se mobilizou pelas diretas já mais ou menos na época do Sarney, foi só um lembretezinho aqui, né? Imagem negativa do Brasil, nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso é uma brecha enorme para uma ação pessimista, que sendo muito pessimista, sendo muito otimista, fazendo eventos, fazendo coisas que atraiam turistas para o Brasil, vai ser algo mais positivo para nós, né? Doença envolvendo o presidente, os líderes, né? O líder do governamental pode vir a existir também relacionada aos paralelos, né? Os governantes também, os governadores, por exemplo, pode existir também, né? Mobilizações contra o governo tende a acontecer mesmo, né? Os prós e os contras, e não é interessante, é péssimo. As duas, agora é o momento dos dois lados se unirem. Netuno e Saturno juntos, né, indicam mudanças muito radicais. Se nós não formos por bem, se a união não vier pelo bem, virá pelo mal. Isso também tem a ver com religião, tá? Então tem a ver também com questões com outros movimentos pequenos, mas o movimento político e religioso é muito importante todo mundo estar bem unido nesse momento. Agora o próximo. Agora nós entraríamos nos signos, mas será que dá tempo? Eu não sei quantos minutos mais ou menos eu tenho. Dá sim, Fernanda, pode concluir. É, Rapidinho, então, assim, rapidinho. oi? Rapidinho. Vou falar um pouquinho por cima, né? Então, esse é um ano muito bom para os arianos, é um ano excelente para Áries, né? O signo de Áries, né, vai estar mais fortalecido, tem diversas questões, pode se sentir até testado, né? Mas na verdade vai estar fortalecido,
tem muitas transformações, muitas questões relacionadas à competência, à organização, à ordem, vai envolver, né, tudo que estava parado na vida do ariano vai ganhar um movimento diferente, vai ser obrigado a mudar, né? O ariano vai mudar realmente, né? Tem mudanças principalmente em relação ao coração, pode ter alguma mudança em relação às questões afetivas dos arianos, né? Não pode, agora é a época de ir nas coisas grandes, não ser humilde, né? O ariano tem que ir atrás do que é grandioso para ele nesse momento, né? Para touro é uma época de envolvimento, né? Vai estar um pouco mais assim, parece que tudo que estava obrigando o touro a agir, touro foi muito cobrado, né, nos últimos tempos. Os taurinos mudaram muito, mudaram as estruturas, mudaram o jeito de viver. Então agora é a hora de estabilizar dentro do que realmente eles queriam. Então é um período, né, além dos recomeços, tem essa questão de reconstruir tudo que foi destruído anteriormente, né, tá nessa fase de adaptação ao novo, mas também é uma época de ter mais paz, né? Vai estar um pouco mais em paz. Os taurinos vão ter um pouco mais de paz, né? Houve muita mudança, né? Bastante mudança, mas vai ter paz e também vai ter o retorno, né? De tudo isso que parece que foi tirado, que foi levado. Então, coisas muito grandiosas tendem a vir para os taurinos, principalmente a partir da metade do ano, né? Agora já está ressoando de uma maneira muito positiva, está surgindo né, aquela fumacinha de que o fogo vai pegar. Então, logo mais, os taurinos vão voltar a ser prósperos, vão começar a se focar novamente em algo que eles consideraram que foi perdido há um tempo atrás, né? Agora vamos para o signo de Gêmeos. Gêmeos também, né? É um período muito importante, né, para os geminianos. Os geminianos é que vão mudar agora, né? A vida, né? Os geminianos vão mudar de uma maneira bem radical nos próximos tempos. Então, durante, né, o primeiro semestre de 2025, eles mudaram, eles foram obrigados, eles foram surpreendidos com alguma situação, né? Depois Júpiter entrou em Gêmeos, houve uma expansão daquilo. Ele se descobriu, o geminiano se descobriu capaz de alguma coisa que antes ele não era. E agora ele teve oportunidade, né, tanto de manter aquilo, né, que ele gostaria que acontecesse realmente, como também mudar para algo melhor. Então, vão surgir novas possibilidades, novas oportunidades, né? Vai se deparar com essas novas oportunidades e esses novos desafios, tanto na vida profissional como na vida afetiva. Mas está muito ligado ao emocional de Gêmeos. Já Câncer vai passar por uma reconstrução, uma renovação. Vai ser obrigado a passar para frente, né? Vai ser obrigado a andar para frente, a se tornar um pouco mais independente e ao mesmo tempo vai criar um novo grupo, né? Não tem como, né, o canceriano se ver sozinho. Então, assim, quando ele se torna independente é para caminhar para um outro lugar, para um novo lugar, onde ele vai se agregar a novas pessoas e vai formar um novo grupo, uma nova família, né? Um novo cuidado. Então, tá nessa época de renovação, tá vivendo o novo. O canceriano está vivendo o novo, né? Tá criando raízes dentro de algo que já começou, na verdade, né? E vai ser muito bom, vai ser muito desenvolvedor. Profissionalmente, isso daí vai ser mais evidente, mais ainda do que na vida afetiva. Já Leão, a metade do ano, agora o próximo slide. Leão, na metade do ano vai estar excelente para Leão, né? Mas vai se deparar muito com aqueles conflitos, né? Fico quieto aqui na minha, ou vou atrás do que eu realmente quero? Vou brilhar ou vou me esconder um pouco para me manter mais na discrição, né? O ideal é fazer o que o coração manda naquele, né? Tem que focar bastante nos projetos pessoais e não nos projetos coletivos. Leonino que estiver trabalhando há muito tempo num lugar, há muito tempo numa determinada coisa, há muito tempo num projeto, precisa se renovar, vai ser obrigado, vai ser um dos que serão obrigados a sair da inércia. Todo mundo que tem leão forte no mapa, o ascendente em leão, a lua em leão, ou leonino principalmente, né? Então tem essa questão, vai sair da inércia, vai tomar uma nova proporção à sua vida. É um ano de renovação.
mas é tudo questão de escolha também. As possibilidades estão muito grandes para que seja algo melhor. Para a Virgem, esses eclipses trouxeram bastante confusões, então tá havendo mesmo entre um impasse, né, entre o que é necessário se fazer e considerando assim as questões relacionadas a tradições, a manter o que era antigo, aceitar o que era antigo, aceitar o que é novo também, né, no novo cenário. Alguma coisa pode estar tirando aquela sensação de segurança que o virginiano teve, mas o ideal é você ir realmente atrás dessa insegurança, disso que está criando, né, que está causando uma falsa ideia de insegurança, de impossibilidade, de criar um cenário amistoso para algo que não parece muito agradável. Se não, pode se aparecer, pode se descobrir um novo desafio daqui mais ou menos, né? Ali mais ou menos para a metade do ano, no início da metade do ano, e que pode se tornar bem desafiador, né? Isso nos próximos 6 meses, porque o eclipse pegou bem o sol ali da maioria dos virginianos, né? De muitos, né? Afetou muito os virginianos. E quando se trata de aspecto com luminares, é um pouquinho mais sério, né? Então, legal aqui, o ideal principalmente Câncer e Virgem, é levantar a bandeira da paz, não fazer inimigos, né, nessa época. Agora o próximo, que é Libra, né? Libra, Libra está numa época um pouco melhor, né? Tá com necessidade de dar atenção à família, aos próximos, aos colegas, às pessoas mais próximas. Precisa resolver algumas pendências, algumas coisas que ficaram para trás. Porém, é tarde demais para resolver algo em cima da hora. Tudo que foi deixado para em cima da hora, para tentar se compensar agora, já é tarde demais. Vão acontecer surpresas inesperadas, tanto boas quanto ruins, mas as questões relacionadas à vida afetiva tendem a estar muito positivas, né? É um ano muito importante para Áries e Libra, é um ano bem importante para os librianos e para os arianos também, né? É um ano de conquista, tanto para um quanto para outro. É um ano para verificar onde é que você quer brilhar. O libriano tem que verificar onde ele quer brilhar, para onde ele quer dar foco na vida, onde é que ele quer se tornar poderoso realmente, né? Já Escorpião tá num período de mudança total, radical, né? Vão surgir, né? Também está vivendo tendo novos grupos, uma nova família, um novo agregador, tem situações tornando a vida de quem tem escorpião forte no mapa de maneira geral, né? Não só os escorpianos, né? Mas está tornando, né? Teve bastante mudança na vida de quem é de escorpião, né? Nasceu sob o sol de escorpião, para quem tem lua em escorpião e para quem tem ascendente em escorpião. Alguma coisa mudou ali, independente da vontade ou não, ou você perdeu a vontade de fazer determinadas coisas que antes tinham uma importância muito grande, né? Para dar vazão para outra, para valorizar algum outro tipo de coisa na sua vida, né? Por exemplo, muita gente de escorpião se apaixonou, saiu daquela, como é que se diz? Aquela impulsividade constante do dia a dia, né? E resolveu viver um grande amor. Muitos resolveram mudar de país, né? Mudar de profissão também. Então, tem muito essa questão, vivendo uma nova mudança, né? Vai precisar se refazer nesse sentido para continuar, né? Para manter, né? Esse posicionamento que tornou, ou talvez até muitos vão ter que voltar atrás de algumas decisões que tomaram, né? Mas, de qualquer forma, os fortes vão continuar nessa nova realidade, vivendo essa nova situação que não é ruim, é como se estivessem aliviados de alguma situação que antes parecia muito difícil. Já agora é Sagitário, no próximo slide, né? Os sagitarianos estão vivendo novos desafios, né? Profissionais, estão vivendo desafios na vida, né? É, é, é um excelente momento para avaliar e ajustar o que não estava funcionando, né? Então, assumiram novas responsabilidades, assumiram novas posições, criaram novos hábitos, podem estar querendo mudar, por exemplo, quem não estava casado, estava namorando, pode querer casar,
Quem não estava nem namorando nem casado pode querer agora. E quem estava casado pode querer ficar solteiro. Está mudando alguma coisa nesse sentido. As atividades físicas vão se tornar principalmente a partir da metade do ano, quando Júpiter, né, que é o regente de Sagitário, entrar na casa de Leão, o sagitariano vai ficar mais ativo, né? Então tem uma tendência a ficar Gêmeos e Sagitário ali vão se tornar mais ativos, né? Tendem a se tornar um pouco mais ativos e melhorar fisicamente, precisar melhorar fisicamente, né? Vão ter muitas oportunidades e projetos importantes. É um ano de desenvolvimento, tanto para Sagitário quanto para Gêmeos, mas está mais evidenciado em Sagitário. É um momento muito bom, principalmente profissional para Sagitário, profissional e social para o signo de Sagitário, né? Já Capricórnio está em busca da liberdade, está em busca da autocompreensão, está conseguindo reestabilizar, se reestruturar em algumas questões relacionadas à vida à financeira, né? Pode, né, não estar encontrando tantas dificuldades para guardar dinheiro, para chegar nos seus objetivos financeiros. Está um pouco melhor. Surgem também, né, surgem novos cenários, surgem novas possibilidades, mas Capricórnio não está muito afim de mudar. Capricórnio está afim de manter agora, né? Então, tudo que for manter, para ele ter mais liberdade nos outros campos da vida dele, ele vai procurar não mudar nada, para conseguir fluir dentro dos ambientes onde ele se encontra, porque tá bom, né? Não está ruim. Então, é muito provável que queira manter. Aquário, agora que é o próximo slide, Aquário sim, né? Vai passar por transformações extremas e profundas. Todo mundo que tiver planetas muito fortes, né, em Aquário, né, muito evidenciados em Aquário, vai passar por alguma situaçãozinha ali, né? Mas é um período em que tudo começa, é uma época de a maioria vai ter um vertex aqui, algumas coisas vão passar a ter sentido e antes não tinham. Pode ser que todo mundo que é mãe ou pai, nessa época, os aquarianos, né, pais ou mães, tenham alguns desafios, né, nesse sentido, mas num bom sentido, por exemplo, pode ver os filhos crescendo, se tornando mais independentes, pode ter, né, uma nova relação, uma relação modificada com tudo que veio, com tudo que passou a existir agora, né? É muito provável que precise também, né, reagregar, vai ter mudanças muito importantes e muito significativas relacionadas, né, a turbulências, né, pelas quais passou. Então, a pessoa que é de aquário, ou tem lua em aquário, ou ascendente em aquário, pode estar assumindo um novo relacionamento, pode estar se tornando pai, pode estar passando, né, por um período de promoção dentro do ambiente profissional. Alguma coisa mudou. Quem lida particularmente com o mental das pessoas, os aquarianos que trabalham com terapias, que trabalham com algum tipo de desenvolvimento profissional ou de idealizações, de renovação, tendem a se destacar um pouco mais nesse período. Mas também as mulheres que são aquarianas, que podem estar querendo ser mães, podem se tornar mães também nesse período. Não depende muito, assim, depende muito mais de atenção, né? Se quem não quer evitar e quem quer ir atrás disso, né? Mais ou menos assim, é colocar bastante foco no que você realmente quer que mude, mas nós veremos os aquarianos e quem tem aquário forte no mapa mudar nessa época, né? Já peixes, né, o último signo, né, o último que a gente vai falar, vão ter muitas oportunidades profissionais e de mudanças, principalmente sociais. Os piscianos estão mais sortudos um pouco, né? Então, tem mudança no ambiente profissional e tem mudança também no ambiente social, e é muito positivo. Eles vão buscar mais estrutura, mais segurança dentro ao que estão se propondo mesmo, né? Tanto em relacionamento afetivo, quanto em relacionamentos profissionais, em questão relacionada a subordinados pode sentir também mais movidos um pouco a fazer a caridade ou estarem totalmente afastados disso. A gente vai ver muito os polos ali dos piscianos. Horas vão querer ajudar demais, horas não vão querer ajudar com nada.
E isso não é tão positivo assim, não é tão bom assim, né? Tem essa questão, tudo que for para reestruturar, para refazer, para desfazer mal-entendidos, é a época boa para isso, né? É, pode surgir também relacionamentos muito rápidos, tipo, do nada, a pessoa vai lá, se apaixona, casa, também se separa, né? Situações muito inesperadas no campo emocional de quem tem peixes forte no mapa, tanto a lua em peixes, quanto ascendente em peixes ou sol em peixes. É lógico que tudo isso, para as previsões relacionadas aos signos, vai depender muito do mapa pessoal da pessoa. Então, eu falei o mais genericamente possível. Mas, por exemplo, aqui no caso de uma pessoa, né, que tem é, é, a lua, vou dar um exemplo, né, que tem a lua em touro, por exemplo, talvez essa tendência seja um pouco menor, né? Que tem a lua em leão, um pisciano com a lua em leão. A tendência é bem maior de acontecer todas essas mudanças, né? Essas vontades inesperadas. Então, vai depender muito do mapa de cada um também, né? Irmãos, acho que basicamente é isso. Era o que eu tinha para falar para vocês. Eu tenho muito mais sempre para falar, né? Mas por hora é isso. Todos os irmãos que tiverem interesse em me procurar, tirar as dúvidas, eu estou totalmente à disposição. É mais fácil falar comigo no WhatsApp. Me desculpem, às vezes, se eu demoro um pouquinho para responder, tá? No Facebook, eu estou quase esquecendo que eu tenho um Facebook, mas de vez em quando eu entro lá e olho também algumas mensagens, porque eu sei que alguns irmãos só tinham contato comigo lá. Mas se puderem me adicionar ou no Instagram ou no WhatsApp, melhor, que é mais rápido da gente conversar. E eu estou à disposição dos irmãos para tudo que vocês precisarem, viu? Muito obrigada pela presença e a participação de todos vocês. É sempre muito bom estar com vocês. Estou com muita saudade do presencial, sendo sincera, e sempre estarei aqui com vocês, sempre que for possível. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Gratidão, excelente, excepcional, como sempre, né? Muito E obrigada, irmã. Por vocês. não, por mim, ficaria muito mais tempo, mais todos nós, né? Temos que dormir mais, né, irmão? Então, Eu quero saber essa solução também, porque eu estou precisando. Fale comigo, Ju. Oi, Sá. Fale Eu comigo confesso. sobre sono. Essa, fala. Vou te dar umas dicas. Eu preciso, sabe? Você já me passou algumas que funcionou bastante, viu? Principalmente de imunidade, né? Vou falar assim. Parabéns pela sua palestra, como sempre. Você traz muita informação e que realmente, no decorrer do ano, a gente percebe. E realmente acontece. É aquilo que você falou, temos que ter foco. E quando nós temos foco, a gente percebe as coisas. Não é? Ajuda. É para ajudar. O foco é para ajudar, né? É Para melhorar a nossa vida mesmo. E é isso, de quem a gente ressoa, né? Quem a gente ressoa. exatamente. irmãos, alguém gostaria de comentar alguma coisa, agradecer? Vamos lá para o chat que tem algumas saudações fraternais. O usuário não tem o nome. Antônio Teixeira saiu, pediu desculpas. A pessoa que não. Ah, Rose. Não. Muito boa Vamos. apresentação, irmã Juliana. Agradeço as suas orientações e tanto conhecimento compartilhado. Rose, eu acho que são só essas. É, que bom. Mas estou aqui. Quem tiver qualquer tipo de dúvida depois, pode entrar em contato comigo e a gente conversa mais.
devido ao adiantado da hora, né? A irmã Vamos dar um Sabina recadinho. dá os recados e a gente vai fechar. A semana que vem vamos ter a palestra do nosso irmão arcebispo Marcelo Rezende, presencial na Instituição Teosófica Pitágoras. Ele vai falar sobre os 40 dias de transformação. Como estamos na época da Páscoa, e o subtítulo é O Caminho Interior da Renovação. Todos estão convidados às 19 horas. Às 17 horas teremos aula de yoga com a nossa irmã Maria Aparecida. E informo aos irmãos que dia 28 teremos um jogral com o nosso irmão Carlos Conte. E vamos revelar quem ganhou o ovo de Páscoa. Já encerramos, toda a capela já está cheia, tá bom? Tá certo, irmã. Então, quem ganhou o ovo de Páscoa? Quem ganhou? Tomara que seja eu. Ah, que é meu. Vamos então agradecer mais uma vez a irmã Juliana Nakaki, que ela possa vir mais vezes aí nos orientar, para não ficarmos perdidos no meio no olho do furacão, né? E agradecer a todos os irmãos presentes. E vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibra em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Namastê. Boa noite a todos.